Fala, meus queridos e queridas, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Guilherme Córdova. E hoje a gente vai estar falando aqui então como analisar empresas, como eu analiso empresas, tá? Um guia completinho para você aqui não ter mais dúvidas sobre como analisar empresas. Você vai, pô, Gui, como é que eu analiso empresa? Eu não sei investir, não sei. Aqui é o seu lugar, meu irmão. E olha, eu sou consultor financeiro de um dos maiores bancos do mundo, o TD Bank, e eu também já invisto há vários e vários anos aqui. Então, se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, aqui é o seu lugar. Já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo, aperta a carrapeta, dá essa moral pra gente e vamos pro vídeo então. Editora, solta a vinheta. Galera, quando a gente está analisando uma empresa, existe vários e vários fatores, tá? Um dos fatores é você descobrir, obviamente, o mágico, né? A parte mágica da empresa, como que ela ganha dinheiro, qual é o business dela, quais os produtos que ela vende, qual o serviço. Você tem que entender tudo isso, da onde que sai o dinheiro da empresa, tá? Por exemplo, a Tesla, boa parte do dinheiro da Tesla, ela vem dos... A editora não faz ideia, ela tá viajando aqui. Dos carros? Vem dos carros, mas também vem da Energia? ela vende energia elétrica, ela vende energia solar, né? Então ela instala energia solar nas empresas. Então é muito importante, quando você olha para a Tesla em si, a primeira coisa que você pensa para a Tesla é carro. Ela produz carro, mas a Tesla é muito além do que apenas produzir carro, beleza? Então a gente tem que entender esse tipo de produto. A Amazon, por exemplo, o que a Amazon faz? Como é que a Amazon faz dinheiro, editora? Entregando pacotes. Entregando pacotes. Então, essa é a definição da Amazon para a editora, entrega pacotes. Quais pacotes? Não fazemos ideia aqui do que pacote que é, mas é isso aí. Mercadoria. Mercadoria, melhorou já, vende mercadorias. Então, basicamente, a Amazon, ela vende como? Como que ela faz dinheiro? Ela liga a pessoa A à pessoa B, a pessoa que quer vender e a pessoa que quer comprar. Então, ela faz isso da forma mais rápida possível e ela facilita justamente essa conexão de dois indivíduos. Então, entender como que a empresa faz dinheiro vai evitar você cometer muitos erros. Por quê? Porque quando você entende como uma empresa faz dinheiro, quando existe um cenário negativo para a empresa, você vai conseguir analisar, pô, esse cenário de hoje, ele é interessante para a empresa? Faz sentido o que está acontecendo com a empresa agora? Sim ou não? Quando você entende esse componente, principalmente, você vai conseguir fazer e tomar decisões bem mais capacitadas. Faz sentido isso na mente de vocês? E se faz sentido, já queria pedir logo aqui aquele seu like gostoso para você dar essa moral aqui, para o YouTube divulgar para geral, meu irmão, arrombar a boca do balão aqui, divulgar para todo mundo, porque é como a plataforma entende que vocês gostam do vídeo, tá? Então, se você curtir esse vídeo, de fato, curta aqui o vídeo, que aí o YouTube vai fazer o resto por nós. Tá bom? Outra coisa que é importante entender é a estrutura societária da empresa, tá? Como que as ações das empresas são distribuídas, quem são os principais acionistas da empresa, os controladores, tá? Qual percentual total de ações essas pessoas têm. É muito interessante você saber isso porque essas pessoas, esses controladores que vão influenciar a empresa. E aí você consegue ver alguns conflitos de interesse ali. Então é muito importante você entender a estrutura societária. Por exemplo, recentemente, a IRB, ela teve como é que é o nome? O super investidor lá, esqueci o nome dele. O Barsi, lembrei agora, o Barsi como sócio da empresa. Então ele comprou várias e várias ações, né? Ele virou um dos acionistas, né, minoritários da empresa, só que ele tem muita relevância já para barganhar ali dentro da empresa. Então, inclusive, ele indicou a própria filha para fazer parte do conselho fiscal, porque agora ele tem esse poder. Então, a Louise Barsi foi indicada para ser do conselho fiscal lá, obviamente com a indicação dele, etc. Então, assim, você consegue ter esse tipo de controladoria. Não estou falando que isso é bom, nem que isso é ruim. Estou dando apenas um exemplo prático para vocês de como as coisas funcionam, tá? Então, entender a estrutura societária da empresa é muito importante. Junto com isso, a parte da governança também é muito importante. Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando do conjunto de práticas e políticas da empresa, né, que garante uma administração profissional, o respeito ao acionista minoritário, tá bom? A empresa tem que ter transparência, qualidade, responsabilidade corporativa. Então, todos esses fatores são muito importantes. Por exemplo, a gente falou agora de transparência, de qualidade, etc. Vamos falar da IRB novamente.
A IRB, ela aconteceu o que aconteceu, ela saiu de 40, 45 reais por ação para 3, 2 agora, porque teve aquela carta da esquadra dizendo que a contabilidade da empresa estava errada e tal, que eles estavam fazendo tudo fake, e estava tudo fake. Então, aquela precificação da empresa ali estava toda errada, porque realmente as receitas e lucros da empresa estavam todos errados. Então, tem que prestar muita atenção nesses detalhes, né? O histórico da governança de quem está na frente da empresa é muito importante. Então, ser uma pessoa de altíssimo valor muda muito o cenário da empresa. E, obviamente, por último ali, para a gente terminar essa parte da governança, liquidez. Galera, tem que ter liquidez. Não adianta nada. Uma pessoa mandou uma vez uma empresa nos stores lá, na caixinha para analisar a empresa. E, pô, a empresa tinha 60 negociações por dia. Pô, eu posso comprar todas essas ações por dia. Eu tenho mais negociação do que essa empresa. Então, assim, não tem liquidez no mercado, não tem free float para você comprar e vender. Não importa se a empresa é muito boa, se a empresa é maravilhosa, tem os melhores números do mundo. Só que se a empresa não tem liquidez, como é que você compra? Né? Não tem como. Então, esse é um fator muito interessante, liquidez nas ações. Então, galera, vamos agora partir para uma outra parte, analisando os fundamentos então. Como é que a gente analisa os fundamentos da empresa? Óbvio que existe aqui, poderia ficar horas falando sobre essa parte, né? Como analisar os fundamentos, como a gente entrar mais a fundo, né? Eu vou dar alguns pontos aqui que eu acho crítico para o investidor, né, comum, que quer fazer uma análise mais tranquila, não quer entrar muito a fundo, quer ter uma base bem boa. Esses números aqui vão te possibilitar já ter essa base, já ter essa estrutura da empresa para você conseguir ter uma noção de que se você pode passar pelo filtro ou não. Se você passou por esse filtro aqui, você consegue já procurar mais a fundo. Se não, você já deixa de lado. Então, basicamente, o balanço patrimonial. Você tem que olhar o balanço patrimonial. Lá, ele vai dizer toda a situação financeira da empresa, toda a questão patrimonial da empresa, tá? E aí, quando você está analisando no balanço patrimonial, você também quer entender o fluxo de caixa da empresa. Fluxo de caixa é uma das partes mais importantes da empresa, é a sobrevivência da empresa. Se a empresa tem um fluxo de caixa muito longo, a empresa vai ter que cada vez mais penar e penar e penar. Se a empresa tem um fluxo de caixa de 2, 3, 4, 5 anos e ela vai aumentando e esticando, significa que a empresa vai precisar de mais grana para sobreviver esse tempo, né? O fluxo dela de caixa vai ficando cada vez mais longo, então vai ficando cada vez mais difícil dela sobreviver. Ela vai precisar de mais dinheiro em caixa para conseguir rodar o seu operacional. É isso que o fluxo de caixa significa. O EBITDA, galera, é importante, o operacional, tá? Que é o famoso LAGIDA. Lucro antes de juros, depreciação, amortização, impostos, etc. Então, o operacional, o EBITDA ali, ele é muito importante, porque ele vai te mostrar esses números, o lucro da empresa, antes de todas essas patetadas aí, né? Que é imposto, juros, depreciação, amortização, etc. Mostra ali o lucro da empresa em si, tá certo? Então, isso é muito importante para entender. Obviamente que depois de todos esses cálculos de lucros, receita bruta, lucro bruto, etc., você tem o lucro líquido, que é o que sobra depois, né? Você vai, corta o cabelo, faz a barba, pá, não sei o que, dá uma paradinha no sovaco aqui, não sei o que, passa um desodorante. Aí, quando você fica bonitinho, ali é o lucro líquido. Quando você vai tomar banho, aquilo ali é a receita bruta. Quando você secou e pá, não sei o que, ali é lucro bruto. Quando você botou a roupa, pá, parou o bigodinho, não sei o que, ali é lucro líquido, tá certo? Então, basicamente é mais ou menos isso aí. Temos aí a dívida líquida. Dívida líquida é muito importante para saber como é que tá a dívida da empresa. A dívida líquida da empresa vai mostrar qual é a situação financeira da empresa, quanto que ela tá devendo para os seus devedores aí na praça, tá certo? E aí um fator fundamentalista, né, de você fazer um valuationzinho ali, que é interessante saber também, é a dívida líquida pelo EBITDA. Então, se a dívida líquida pelo EBITDA estiver acima de 3, 4, já é para começar a ficar um pouquinho com medo, já é para começar a se questionar por que a dívida tá tão alta, tá? Empresas do setor elétrico, geralmente 4, 5 ainda é bem tranquilo, porque a previsibilidade da receita dessas empresas são bem tranquilas, são bem suaves, então você consegue dar uma esticadinha nessas empresas. Mas outros tipos de varejo, industrial, etc., já começa a ficar bem complicado, você não quer ver isso aí não, tá bom? Patrimônio líquido. Basicamente, patrimônio líquido é a riqueza da empresa. Você quer ver o patrimônio líquido crescer. Salvo algumas empresas, principalmente nos Estados Unidos, que aí tem uma dinâmica um pouquinho diferente, mas de forma geral, você quer ver o patrimônio líquido crescer. Ponto final. Beleza? Você tem ali o CAPEX, que é o Capital Expenditure, que é quanto que a empresa está gastando para gerar o seu negócio com novos produtos, etc, etc, etc. Basicamente é quanto que a empresa está gastando para criar coisas novas, para gerar coisas novas, pesquisa, desenvolvimento, etc. Várias coisas englobam o CAPEX. Um ponto interessante é a margem líquida, tá? Então é basicamente o lucro líquido em porcentagem. Quantos por cento, né, do lucro líquido vai sobrar ali como margem líquida? Então isso varia muito, eu não conseguiria dar um valor específico, uma porcentagem específica, porque realmente cada business, cada área do mercado é diferente. O varejo vai ter uma margem de 2, 3%, as empresas elétricas vão ter uma margem de 10 até 20, 30%. Então varia demais, tá? É muito complicado dar um valor aqui. É muito mais interessante você começar a comparar as
empresas do mesmo setor para você ver qual dela é mais qualidade, qual delas tem mais qualidade, tá certo? Então, a margem líquida aqui, ela é muito importante porque ela traz números de porcentagem, qual é a margem líquida da empresa, né? Ou seja, o lucro líquido em forma de porcentagem. E galera, uma outra parte da análise que a gente tem que fazer de uma ação é justamente olhar os múltiplos, que é aí a parte do valuation, né, que a gente chama do valuation, olhar como que a empresa está precificada. Um dos múltiplos mais comuns que as pessoas olham é justamente o PL, né, famoso PL, ou preço-lucro. Basicamente, você vai pegar o preço da empresa que está negociado hoje, sei lá, 10 e pelo lucro, dividir pelo lucro por ação da empresa. Se você tem um preço de 10 e o lucro por ação está de 1, você tem um PL de 10. É isso aí, tá vendo? Boa resposta, 10. Então ela está sendo negociada a 10. Geralmente, 10 é um preço-lucro barato, interessante, tá bom? Mas temos que entender, obviamente, o porquê que está sendo negociada barato desse jeito. Sempre que uma empresa está barato, desconfie. Não é tão simples achar empresas baratas e descontadas assim, tá? Então sempre que você achar uma empresa abaixo do seu preço justo, se questione. Por que isso está acontecendo? Obviamente, outra parte vai ser o lucro dividido pelo valor patrimonial por ação. Então você vai pegar o valor patrimonial por ação. O que é o valor patrimonial por ação? É o patrimônio líquido da empresa, você vai dividir por todas as ações que ela tem, e aí você vai ter o valor patrimonial por ação. Você pega e divide pelo preço. Basicamente, você pega toda a riqueza da empresa, né, que é o patrimônio líquido da empresa, aí você divide pelas ações, e divide pelo preço dela, unitário. Você vai ter quanto que daquela riqueza por ação você tem de volta. Então, se a empresa for vender tudo, é aquilo que ela vai ter ali de coisa. Temos aí o ROI, que é o Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido. Então, você vai pegar o lucro líquido, dividir pelo patrimônio líquido por ação, que a gente acabou de falar, né? E aí você vai ter um número mágicozinho ali. O ROI também é um fator, assim como a margem líquida, por exemplo, é um fator que você não pode levar como regra. Você tem que comparar sempre com os outros setores. O ROI do setor do varejo vai ser diferente, de energia vai ser diferente, industrial vai ser diferente, bancos totalmente diferente. Então, tudo tem suas diferenças, tem suas discrepâncias, tá? Então, obviamente, analise com outras coisas. Apesar de que o ROI ele não faz assim tão parte de questão de múltiplos, tá? Mas muita gente gosta de utilizar. Então, outro fator interessante também é o EV pelo EBITDA, que é o Enterprise Value dividido pelo EBITDA. Então, ele vai te dizer muita coisa sobre o operacional da empresa, né? Quanto que vale o operacional da empresa hoje em dia, quanto que as pessoas estão sendo negociadas, tá bom? E por último ali, não menos importante, dividend yield. Quanto que a empresa está distribuindo de dividendos, galera, baseado no preço dela, tá? Então você vai pegar ali o quanto que a empresa distribuiu de dividendo por ação, você vai dividir pelo preço dela, você vai achar aquele númerozinho mágico ali que você vai ter de dividend yield baseado naquele preço que ela está pagando ali atual, beleza? Então galera, sempre compare com os concorrentes, tá? Nunca analise uma ação isolada, nunca compare um setor com outro também, porque não vai dar certo, vai tudo complicado. E obviamente, você vai fazer suas análises ali sempre de forma crítica, tá? Você vai ter o seu filtrozinho, né? Nem tudo aqui é só uma regra. Existem vários outros fatores também que você deve analisar, mas seria um vídeo aqui de 200 horas, mas eu acho que você já analisando essa parte aqui da empresa, você já analisando esses fatorzinhos aqui, eu acho que você já tem um bom guia, você já tem um bom rumo para você conseguir então analisar uma ação de forma coesa, de forma tranquila, já para te dar um guia ali. E galera, eu espero demais que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo aqui bacana. Espero que você tenha desenvolvido alguma coisa mais, e sempre é importante o desenvolvimento de vocês. Se algum de vocês aqui aprendeu alguma coisa, já estou satisfeito. E obviamente, se você aprendeu alguma coisa, se você quer mostrar para um amigo seu, compartilha, tem um link aqui, você pega, compartilha com seus amigos, coloca no grupo de WhatsApp aí daquela galera que tá começando a investir para divulgar aqui também o canal. E não esqueça de soltar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal também, dar essa moral pra gente, porque ajuda muito o crescimento aqui do canal. Meu nome é Guilherme Córdova, tamo junto, um abraço, até a próxima, valeu e é nóis.